Olá pessoal, professor Valder mais uma vez aqui para gravarmos a última aula sobre velocidade escalar média do canal, tá bom? Depois falaremos sobre outros assuntos aí, tudo bem? Então pessoal, continuando aí com o assunto velocidade escalar média, vamos resolver o exercício do trem. Tá, que diz que um trem de 200 metros de comprimento gasta 20 segundos, né, para atravessar completamente uma ponte de 400 metros de extensão. Aí ele pergunta qual foi a velocidade escalar média desse trem durante a travessia dessa ponte. Vamos ver aqui no quadrinho em amarelo o esboço da situação. Temos aí uma ponte. E notem, gente, que o trem ele inicia a travessia da ponte quando a dianteira da locomotiva começa a entrar. Como o trem não é um ponto material em relação à ponte, nós temos que pegar uma referência. A referência é a dianteira da locomotiva. O trem, gente, é um corpo extenso, tá bom? Então ele inicia a travessia da ponte quando o nosso ponto de referência, que é a dianteira da locomotiva, começa a entrar na ponte, tá bom? O trem tem 200 metros de comprimento e a ponte tem os 400 metros de comprimento. Notem agora, pessoal, que o trem ele termina a travessia da ponte completamente, né, como pede o exercício, quando a traseira do último vagão sai da ponte. Qual foi o deslocamento, então, que o nosso ponto material, que é a dianteira da locomotiva, percorreu? Ela percorreu os 400 metros aqui, ó. Entrou, percorreu os 400 metros da ponte, mais os 200 metros aqui da própria composição ferroviária. Tudo bem? Então ela percorreu 400 mais aqui os próprios 200 metros do trem. Então aqui nós temos para a resolução um ΔS de 400 mais 200 e dá um ΔS de 600. E o ΔT, o enunciado do exercício nos disse: velocidade média é ΔS sobre ΔT. Nós temos uma velocidade média de 600 sobre 20, que dá 30 metros por segundo. Tudo bem, galerinha? Estão entendendo? Se não estiverem, podem postar aí na área de comentários, tá bom? Notem. Vamos para o segundo e último, derradeiro exercício de velocidade escalar média aqui. Caiu nas Olimpíadas Brasileiras de Física e diz que um avião parte de uma cidade A e deve ir até uma cidade B, mantendo a velocidade constante de 250 km por hora. Tá bom? Só que ao alcançar a metade do caminho, a torre de controle mandou ele diminuir a velocidade, mantendo essa velocidade constante em 200 km por hora. Em consequência disso, o avião chegou ao destino com 15 minutos de atraso. Tá bom? O exercício pede para desconsiderarmos o tempo de mudança entre as velocidades, tá bom? E pergunta qual a distância entre as cidades. Vamos lá. Vamos junto. Mais uma vez aqui. Esboço aqui da situação. Temos aí a trajetória entre as cidades A e B. Aqui a cidade A e a cidade B. E temos aí as metades dos caminhos. Primeira metade, segunda metade. Não sabemos qual é a distância. Então vamos chamar de D. E aqui também de D. Se as duas metades são D, o percurso total será 2D. Tá bom, galerinha?
Esse é o esboço. Para nós começarmos a resolver esse problema, gente, nós precisamos converter esses 15 minutos aqui de atraso em hora, já que a velocidade está em quilômetros por hora, as duas velocidades. Ou então a gente converte a velocidade em metros por minuto, o que não seria muito conveniente. Tá bom? Vamos converter 15 minutos para hora. Isso só se deu na segunda metade. Então, para a segunda metade, nós temos isso aí, um ΔT de 15 minutos. Como faz para converter minutos para hora? Divide por 60, né? 15 minutos por 60 minutos por hora. Nós encontramos aí um ΔT, um atraso. Um atraso de 0,25 horas. Tá bom? Notem, pessoal. Agora, o tempo estimado para a segunda metade, qual que foi? O tempo estimado para a segunda metade é aquele que a gente estava prevendo, tá bom? Era D sobre 250. Como que a gente faz isso aqui? Notem aqui, na velocidade escalar média, ΔF sobre ΔT. Passo o ΔT para o primeiro membro multiplicando e velocidade média para o segundo membro dividindo. Então, o deslocamento aqui, pessoal, é D, é a velocidade 250. Esse era o tempo previsto, mas ocorreu um imprevisto, tá bom? O imprevisto foi que a torre mandou ele diminuir a velocidade. Então o tempo real, ΔT real, ficou essa distância sobre a velocidade que ela mandou o avião manter. Então vamos guardar isso numa caixinha, isso em outra caixinha, isso aqui em uma terceira caixinha. Olha só, gente, a diferença entre o tempo estimado e o tempo real deve ser igual ao atraso. Tudo bem? Facinho. Então D sobre 200, que é o real, menos D sobre 250, que é o tempo estimado, tem que ser igual a 0,25. Notem, gente, que basta nós resolvermos essa equação em D, tá em D, para a gente encontrar a metade do caminho. Aí é só multiplicar por 2 para descobrirmos o que ele pede, que é a distância entre as cidades. Vamos junto. Aqui a gente tem uma divisão, né? Uma diferença de frações. Mínimo múltiplo comum entre 200 e 250 dá 1000. Tá bom? Fazendo aqui 1000 dividido por 200 dá 5 vezes D, 5D. 1000 dividido por 250 dá 4 vezes menos D dá menos 4D. 5D menos 4D dá D, 1D. Passando o 1000 para o outro lado, nós temos um D igual a 250 quilômetros. Já que D é 250 quilômetros, a distância total é 2D. Nós ficamos com essa distância aí igual a 500 quilômetros. Bacaninha esse exercício, né, gente? Antes de terminar essa videoaula, pessoal, eu vou pedir aí 4 coisinhas dessa vez. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Vou pedir para vocês acionarem aí o sininho para vocês receberem todas as notificações de quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E vou pedir para vocês darem um like. Não custa nada, gente. É de graça. Bom, isso me motiva a criar conteúdos aqui para o canal, já que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal. Eu posso contar com vocês, não posso? Eu sei que eu posso. Um joinha desde já para vocês, tá bom? A quarta coisa, gente, que eu peço aí para vocês é o seguinte. Esse quadrinho azul aqui, ó, se vocês estiverem precisando de reforço escolar de aula de física, eu também dou aula particular de física, tá bom?
presencial ou online. Eu dou aula pelo Google Meet. E meu contato aí para vocês que se interessarem por reforço escolar é valdercorreia@gmail.com. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Um joinha grandão para vocês desde já e até a próxima aula. Tchau!